Na integração lavoura-pecuária-floresta, as árvores, o gado e as plantações precisam conviver em harmonia. E vem das grandes árvores o sombreamento que influencia na qualidade do pasto que alimenta os animais. Como isso acontece, você vê agora em mais uma capacitação tecnológica. Olá pessoal, meu nome é Roberta Carnevale, sou pesquisadora da Embrapa Agro-Silvopastoril e nós vamos conversar hoje sobre integração lavoura-pecuária em sistemas de produção de leite. A gente pode ver no slide a refração da luz, né? E todo mundo conhece dos exercícios de colégio, né? Que a luz branca, a luz do sol, ela tem vários comprimentos de onda. Né? O comprimento da luz visível é onde estão os comprimentos de onda que a planta absorve. E ela vai absorver os comprimentos de onda na faixa do vermelho e na faixa do verde. Tá certo? Só que a planta, veja bem, a árvore que está fazendo sombra nessa pastagem, ela também é uma planta. E ela também vai absorver a mesma qualidade, o mesmo comprimento de onda que a pastagem. Então, vocês imaginam que aquela luz que passa, ela já foi filtrada, ou seja, aquela luz, por mais que você esteja enxergando que chega a luz do sol naquela pastagem, a parte que é utilizada para fotossíntese já ficou no plano de árvores. Então, passou uma luz com menor quantidade de comprimentos de ondas daqueles comprimentos de onda que a planta verde absorve. Tá certo? Então, não é só ver, estou vendo a luz do sol, mas por que o pasto está ralo? Porque a qualidade daquela luz foi afetada em função daquela filtragem que as folhas das árvores fizeram. Tá? Então, uma deficiência de luz vai afetar tanto a quantidade como a qualidade, na quantidade e na qualidade. Então, as plantas vão crescer em altura, né? Para atingir um estrato mais elevado na tentativa de sobreviver, captar mais luz. Então, vocês imaginam, a pastagem que está, tentem visualizar, a pastagem que está no primeiro plano ali do estrato, né? Ela não sabe quem está fazendo sombra para ela. Né? Então, ela vai tentar crescer, vai estiolar, vai tentar crescer o máximo possível para romper aquela barreira e tentar pegar uma quantidade, captar uma quantidade e uma qualidade de luz melhor. Tá? Acho que vocês já viram, a experiência de vocês já viram uma pastagem consorciada com milho. O que acontece? O perfil daquele capim que está lá consorciado naquela condição de sombra, ele vai crescer e vai ficar da altura do milho. Ele fica estiolado e fica da altura do milho. Por quê? Porque ela consegue, ela vai crescer e vai conseguir passar o milho para atingir aquele ponto onde tem uma luz de qualidade melhor. Só que a árvore, a planta não sabe disso, mas a árvore, ela não vai conseguir nunca, por mais que ela estiole, ela não vai conseguir atingir aquele patamar, mas é da natureza que ela estiole para buscar esse ambiente luminoso melhor. Tá? Então, ela aumenta em altura, né? E aumentando em altura e também pela baixa qualidade de luz, há essa redução no número de perfilhos. E, consequentemente, pelo fato de número de perfilhos e peso de perfilhos serem os fatores preponderantes para a produção de forragem, a produção da forragem cai. Tá? E quais seriam esses limites? Né? Nós fizemos alguns estudos em áreas já implantadas há muito tempo com ILPF, então as árvores já estavam grandes, a pastagem estabilizada. Né? Então, são dados de Nova Canaã, no Mato Grosso, onde nós trabalhamos com alguns cenários. Né? Nós trabalhamos com paricá, né, consorciado com rusizienses. Então, nós tínhamos lá espaçamento entre renques de 20 metros. Tá? Então,
E nós fomos lá e contamos o número de perfilhos em cada condição de sombreamento. E nós percebemos o quê? Que a pleno sol nós tínhamos 740 perfilhos naquela condição, né, por metro quadrado. Em linhas simples de Paricá, com um nível de 55% da luz disponível, né, para a planta, isso já caiu 65% o número de perfilhos. Então, a gente tinha 480 perfilhos. Tá? Em linhas duplas, onde você diminui ainda mais a quantidade de luz que chega na pastagem, 40% da luz do sol estava disponível para a pastagem, a gente conseguiu aí, a pastagem estabilizou aí com 42% do que seria a população normal. Tá? Então, quanto maior o número de linhas tiver naquela pastagem, de linhas de árvore na pastagem, com o mesmo espaçamento, você vai ter uma redução na quantidade de luz e uma redução na produção de perfilhos e na densidade. Tá? Esse mesmo trabalho foi feito com Piatã, né, onde você tinha aí agora diferentes qualidades de copa ou diferentes adensamento de copas, árvores diferentes. Nós trabalhamos com o pau de balsa, com o teca e com Paricá, com 20 metros de espaçamentos, agora todos com linhas triplas. Né? E nós percebemos o quê? Que onde você tinha pau de balsa, né, com o mesmo espaçamento das outras, tinha apenas 10% da luz disponível para essa pastagem. Né? Ou seja, eu tinha 9% da população esperada a pleno sol. Né? Ou seja, o fato de quase não ter luz disponível fazia com que praticamente não tinha pastagem sob o pau de balsa. Agora, o mesmo espaçamento para outra árvore, com o mesmo número de linhas, com a mesma idade, para a teca, eu já tinha, tanto para a teca quanto Paricá, eu tinha 30% da população de perfilhos esperada a pleno sol. Tá certo? Então, e também com quantidade de luz disponível diferente. Então, isso mostra que a pastagem que tivesse, não necessariamente o espaçamento só é importante, você tem que levar em consideração a densidade, a forma da copa, se é uma copa mais contida, né, como é o caso da teca, se é uma copa mais aberta, como é o caso do pau de balsa. Né? Isso também tem que ser levado em consideração na hora de definir o espaçamento. Tá? Mais um exemplo do que a gente avaliou, né, que você tem a mesma planta para diferentes condições de sombra, né, reagindo de maneira diferente, tá certo? Então, a queda da produção de algumas pastagens em relação à luz disponível, ela vai ser diferenciada em relação a outras espécies. Então, a gente tem que buscar, a pesquisa agora está trabalhando nisso, né, para buscar quais espécies toleram mais esse sombreamento em relação a outras, tá certo? Então, aqui algumas fotos, né? Então, para quem não conhece Paricá, essa árvore é logo atrás dos animais, né? E a pastagem sendo manejada com gado de corte. Aqui, esse é o aspecto de uma pastagem bastante rala, né? Essa foto ainda tinha um nível, esse é o pau de balsa também, para quem não conhece, ainda tinha um nível de passagem de luz alto. Né? Quando aquela avaliação foi feita, essas copas já tinham se unido e não passava mais quase nada de luz, passava apenas alguns raios de luz no meio das folhas. Assim. Então, vocês imaginam que aquela luz, pouca luz que chegava ali na base do pau de balsa, já era extremamente filtrado. Né? Por isso, não encontrava quase nada de perfilho ali. Tá? E aqui também, só ressaltando a diferença na densidade de copas, eu tenho à minha esquerda a teca, né,
que tem uma copa mais contida, mas uma copa bastante densa, né? E vocês veem que embaixo dela já não tem mais plantas. Isso não significa alelopatia. Isso significa que a densidade da sombra naquele local é bastante alta e os perfilhos não conseguem se desenvolver. E o paricá, né, à direita, que já tem uma copa muito mais rala, a luz penetra com muito mais facilidade, ainda tem muita pastagem na base. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração na hora do planejamento, de montar um sistema integrado. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho, apesar de estar sempre falando, né, da interação, nós vamos olhar um pouquinho agora, deixar de olhar um pouquinho a pastagem, vamos olhar para a árvore. Né? Para que a gente vai colocar a árvore no sistema? Porque eu quero sombreamento, eu quero um bem-estar animal. Esse é o primeiro objetivo num sistema de produção de leite, quando eu penso em colocar árvore. Tá? Lógico que tem os outros benefícios, né? Produção de madeira, produção de folhas e todo o benefício que a árvore traz, mas o primeiro é a questão da sombra. E será que é esse sombreamento que a gente espera, né, para trabalhar com gado de leite? Né? Ou esse sombreamento? Sabe? Essas fotos são fotos reais. Tá? São fotos de propriedades que a gente visitou pelo Centro-Oeste, né? E não são cenas incomuns. Essa propriedade é uma propriedade que a gente visitou, não é uma cena incomum, tá certo? Onde você tem uma árvore, ou essa árvore está seca, quase morrendo, ou está nessa situação da foto, né? Onde você tem uma árvore, uma só, né? Para o rebanho todo, esse rebanho todo vai para baixo dessa árvore, né? Muitas vezes, o que acontece? Um animal acaba pisando no teto de outro animal, né? E essa alta densidade de animais ali buscando alguma sombra faz até os animais se machucarem e não conseguirem o conforto que eles esperam. Tá? Então, qual que é a vantagem esperada quando eu coloco o componente florestal dentro do sistema de produção? Então, vou aumentar a biodiversidade, vou fazer a reposição do componente florestal na área, vou aumentar a produção de sombra e reduzir o estresse no animal, tanto pelo calor, no caso de Brasil Central, quanto pelo frio, no caso do sul do país. Né? Vai haver uma melhor renovação e reciclagem, né, de nutrientes do solo, tá? E às vezes acontece de ter uma planta, uma árvore fixadora de nitrogênio, que aumenta ainda mais a questão de fixação e melhoria da fertilidade. Posso ter uma árvore que funciona como uma suplementação alimentar, né? A questão do controle, né, do subbosque com a redução do uso de herbicidas, né? Então, você tem lá um bosque com os animais, você não tem problema de mato para fogo, né? No caso, olhando o contrário. Né? O fornecimento de produtos, né, para aumentar a renda, né? A diversificação, melhoria da qualidade física e química do solo, né, obtenção de uma renda adicional, né, com a extração de madeira, né, auxílio no controle da erosão, aumento da quantidade de água no solo, né, apesar das pessoas acharem que drena o solo, na verdade se aumenta a quantidade de água no solo, né, oferta de pasto de melhor qualidade no período da seca. O que nós temos notado já nos nossos experimentos em Sinop é que os pastos sob sombra, eles permanecem verdes por mais tempo, os pastos a pleno sol secam antes, no início da seca, final do período das águas, né? E você acaba tendo um melhor aproveitamento da mão de obra na propriedade, né? E uma valorização da propriedade. Mas é fundamental levar algumas características em consideração. Como tem que ser essa árvore, como deve ser essa árvore, num sistema de produção.
né? Ela deve ter uma arquitetura de copa favorável. A gente já comentou algumas diferenças, né? Mostrou alguns dados da diferença do que é ter uma copa mais densa, menos densa. Lógico que eu vou trabalhar com a árvore que vai me trazer algum tipo de retorno no futuro, que tenha mercado ali na região, mas eu vou adaptar aquele tipo de copa da árvore ao espaçamento mais adequado. Tá? Uma facilidade de estabelecimento. Né? Eu não posso esperar muito tempo para colocar esse gado. Então, não adianta colocar uma árvore que vai levar 5 anos para ter um porte suficiente para entrar o gado, né? Sendo que eu tenho que utilizar aquela pastagem com mais agilidade. Então, uma facilidade de estabelecimento, crescimento inicial rápido também, né? Uma capacidade de enriquecer o ecossistema é bastante bem-vinda, né? Adaptação ao ambiente, né? Tem que ser uma planta adaptada e bem escolhida, né? E um fator extremamente importante, que é ter ausência de elementos tóxicos, né? Que o animal possa comer, ou fruto, ou folha, ou a casca daquela árvore e se intoxicar. Tá? Ter ausência de efeitos alelopáticos, né? Porque eu também não quero a pastagem toda morrendo. Né? Tolerância a ataque de pragas, resistência ao vento. Né? É ideal que tenha uma silvicultura conhecida, isso facilita, né? Vai ter que ficar descobrindo como é que maneja aquela árvore. Tá? Uma coisa que também as pessoas não prestam muita atenção, mas é que existem árvores que perdem as folhas no período da seca, e dependendo da região do Brasil, o período da seca é o período mais quente, né? E é o período onde se demanda mais sombra, né? E se essas árvores perdem as folhas, ela perde o principal objetivo. Não produzir frutos grandes, né? E para não atingir o animal e machucar, né? E também que não seja que o animal possa comer e engasgar, né? E também evitar plantas que tenham caráter invasor, né? Porque aí do que era para ser uma solução passa a ser um problema na sua propriedade. Tá? Então, dentre as espécies mais utilizadas, né, o eucalipto é a mais utilizada no Brasil todo, pela facilidade de cultivo, pelo conhecimento que já se tem, e principalmente pela velocidade de crescimento. Coloquei um exemplo aqui só para vocês terem a grandeza, né, para quem não conhece, a grandeza da velocidade do crescimento do eucalipto. Então, várias espécies foram plantadas, né, de espécies nativas, de cerrado, e em um ano, essas espécies tiveram 55 a 70 centímetros de altura de incremento, então elas cresceram 55 a 70 centímetros de altura em um ano, e aumentaram 1,5 a 2,5 centímetros de DAP, diâmetro à altura do peito. Na mesma situação, um clone de eucalipto cresceu 4,5 metros em um ano, né? Então uma cresceu 50 centímetros, a outra cresceu 4 a 5 metros de altura, né? E de 8 a 10 centímetros de DAP. Ou seja, no primeiro ano, após o plantio, já era possível colocar os animais, né? Enquanto as outras iam demorar 3, 4, 5 anos, dependendo da espécie. Tá? Então, só para ter uma noção. Tá? E um experimento bastante interessante, que eu acho que vale a pena ser replicado, não tem muitos experimentos desse tipo, né, que para o caso do silvopastoril é bastante interessante, onde os pesquisadores semearam várias espécies na pastagem e soltaram o gado, e deixaram ver qual árvore o gado não comia e deixava crescer. Né? E essa mimosa artemisiana foi a única que sobreviveu ali, que conseguiu formar uma condição de bosque naquela pastagem. Tá certo? Então, isso para condições de Mata Atlântica, né, nós precisamos repetir esse tipo de estudo nas condições de cerrado. Porque naquela condição onde o produtor não tem condição, ou o relevo não ajuda, que ele faça o plantio em linha, todo bonitinho,
ele pode, de repente, semear determinada espécie e ela consegue crescer junto com o gado e fornecer a sombra. Bom, pessoal, então para essa aula que a gente tinha que conversar era isso. Na próxima aula a gente vai conversar sobre o efeito dessa condição de sombra para os animais e como associar e encaixar a lavoura no sistema. Muito obrigada.